Bem-vindos a mais um webinar do ciclo de webinars Live 2021. Vamos então dar início ao nosso webinar relativo a incertezas e regras de decisão. Antes de mais, passamos por nos apresentar. O meu nome é Diana Ribeiro, eu sou a diretora comercial da Ambidata. Comigo está também o Paulo Rego, que é o CEO da Ambidata, que penso que a maior parte já conhece e é expert também nestas áreas da área dos laboratórios. Nós hoje vamos fazer um webinar relativo à área de incertezas e regras de decisão e que vai ser dividido em 3 temáticas distintas. Nomeadamente vamos falar um bocadinho em que é que consiste a avaliação de conformidade, alguns pontos. Não queremos entrar em detalhe na área de passar formação sobre como é que se faz este tipo de informação, mas sim dar aqui uma área introdutória de quais são os pontos essenciais nesta área de incertezas e regras de decisão, para que depois os laboratórios consigam, com a ajuda do Labo ELIMS, definir as suas regras e cumprir as regras no que diz respeito à área de relatórios de ensaio. Depois vamos falar um bocadinho sobre a questão das incertezas nos relatórios de ensaio e a utilização da regra de decisão, falar um bocadinho o que é que diz a norma, em que é que consiste a norma, e por fim, fechamos este webinar com o exemplo prático de como é que no Labo Web vocês conseguem gerir esta informação. Portanto, espero que seja bom proveito este webinar. Qualquer questão também é só colocar aí no chat, que nós estamos aqui a ver, e depois podemos responder às vossas questões. A conformidade é uma atividade que é realizada em ensaios, inspeções e calibrações, de forma a assegurar a conformidade dos produtos, dos materiais, dos serviços e dos diferentes sistemas em relação a requisitos definidos em normas, regulamentos, contextos legais, contratos. Tem aqui uma grande variedade ao nível de especificação em que é que se pode adequar. Obviamente já sabemos que a avaliação da conformidade tem um grande objetivo, que é assegurar a confiança dos consumidores, obviamente, e a segurança e a qualidade de vida, no sentido de quando há um certificado de conformidade, é porque aquele produto ou aquele serviço passou por uma determinada especificação e cumpriu esses requisitos. Obviamente que isto tem um grande impacto, seja na economia global, seja no dia a dia, tendo em conta que ele implica a aceitação ou rejeição dos itens em análise, que eu falei no início, seja ensaios, inspeções e calibrações, que por sua vez também tem um impacto direto em decisões contratuais, seja estamos a falar de custos financeiros e entre outros. É importante também termos aqui uma visão geral sobre em que é que consiste a avaliação da conformidade e qual é o impacto que tem no dia a dia. O que é que nos diz a 17.025? Temos requisitos específicos para a elaboração dos relatórios de ensaio. Um dos pontos da norma evidencia que os relatórios de ensaio devem incluir as incertezas associadas, exceto, obviamente, quando existe algumas regras em contrário, não é, que dispensa a apresentação dessa incerteza, mas o que é importante realçar é que a medição das incertezas e a sua expressão não são em si um fim, mas sim é um meio para tomar decisões objetivas, como por exemplo avaliar a conformidade de um produto em relação a um determinado requisito, ou se um conjunto de medidas difere de forma significativa ou não do outro, ok? Portanto, assim, os relatórios de ensaio devem incluir as incertezas associadas e a sua apresentação pode diferir conforme os requisitos especificados, seja de calibração, seja de resultados da amostragem, ou seja, na norma também está bem especificado, dependente do tipo de ensaio que estamos a realizar, como é que deve ser calculada essa informação. A versão da 17.025 indica ainda que é relevante incluir uma declaração de conformidade quando decorre de uma relação contratual estabelecida com o cliente, ou quando está previsto numa norma, numa especificação de ensaio, ou inclusivamente na legislação aplicável. Ou seja, interpreta-se que a emissão das declarações de conformidade primeiro requer o acordo prévio documentado com o cliente, e essa documentação deve sempre considerar o nível de risco, seja na falsa aceitação, seja na falsa rejeição e os pressupostos estatísticos que estão associados. Associado a isso temos a regra de decisão empregada e onde obviamente depois tem que se aplicar essa regra de decisão que foi definida contratualmente com o cliente. Declaração de conformidade. Temos aqui uma série de informações no que diz respeito a
a cumprir essas declarações de conformidade. Resumidamente, aquilo que a norma diz é que a declaração de conformidade deve identificar claramente os pontos, estes 3 pontos que nós colocamos aqui, ou seja, a que resultados é que se aplica essa declaração de conformidade, quais são as especificações, normas ou as partes das normas que são ou não são cumpridas, está bem? Temos sempre esta questão como eu falei anteriormente, da aceitação ou da rejeição e, obviamente, a indicação da regra de decisão aplicada. Okay? A menos que seja inerente à especificação à norma solicitada, ou seja, a regra de decisão é dispensada quando efetivamente ela é documentada ou porque a legislação não obriga a que seja aplicada. E temos vindo a falar muito sobre regras de decisão, sobre incertezas. O que é a regra de decisão? A regra de decisão pode classificar-se como a definição de como é que a incerteza da medição é contabilizada. Ou seja, para que uma determinada especificação possa ser considerada, uma regra de decisão deve ser explícita quanto à forma como a incerteza é ou não contabilizada e existem diferentes situações relativas às declarações de conformidade em função da situação e em função dessa situação o laboratório pode ter regras de decisão associadas, ou seja, no que diz respeito à situação em que ela se reporta, pode ser ou não pode ser obrigatória a regra de decisão e também a forma como depois ela é expressa pode ser distinta, ou seja, o que é referido no ponto 7.8.6.1 da norma. Temos aqui 4 situações distintas que vos queria apresentar. Uma delas é quando é que não é requerida uma declaração de conformidade. Quando essa situação acontece, a recomendação que a norma faz depois da apresentação da informação no relatório de ensaio tem a ver com reportar apenas os resultados, incluindo a incerteza de medição. Um outro caso que tem a ver com quando a regra de decisão está documentada em disposições legais ou regulamentares, aquilo que a norma indica é que a regra de decisão deve ser utilizada aquela que está definida nesses regulamentos, nesses mesmos regulamentos, e deve ser apresentados os resultados, a certeza de medição e a declaração de conformidade relativamente a isso. Uma outra situação que tem a ver com regra de decisão documentada em documentos normativos, obviamente um bocadinho à semelhança daquilo que eu falei no caso anterior, a regra de decisão é definida, a utilizar é aquela que é definida nos documentos normativos e também deve ser apresentado da mesma forma os resultados, a certeza de medição e a declaração de conformidade. Uma outra situação que tem a ver com aquilo que está exposto nos outros pontos, mas onde o cliente também especifica uma regra de decisão, ou seja, é uma introdução no que diz respeito ao cumprimento da especificação de um determinado cliente, onde aí, obviamente, a regra de decisão deve ser especificada pelo cliente e deve estar documentada, como foi falado anteriormente, e continua sempre com a mesma intervenção de apresentar os resultados, incerteza de medição e a própria declaração da conformidade. E por fim, quando é requerida uma declaração de conformidade e o cliente solicita a elaboração na definição do mesmo, da colaboração do laboratório. Aí é que já é distinta a forma de apresentar e em que o laboratório aqui deve ter um cuidado um bocadinho maior no que diz respeito à cooperação na definição da regra de decisão. Ou seja, tem que ter em consideração aquilo que falamos antes, no que diz respeito ao cumprimento da aceitação ou da rejeição e ter em conta também os riscos que advêm de uma falsa aceitação e de uma falsa rejeição de resultados. Toda esta informação é importante para que depois nós consigamos definir efetivamente enquanto laboratório quais são as regras de decisão e obviamente cumprir, quando os laboratórios são acreditados, cumprir aquilo que diz na norma em termos da apresentação desses resultados e das incertezas no relatório de ensaio. Utilizando o Labo ELIMS, como é que nós conseguimos dar resposta a estes pontos que foram falados até agora e como é que os laboratórios depois conseguem gerir essa informação no dia a dia para que efetivamente a informação seja cumprida e seja apresentada ao cliente de acordo com aquilo que a norma especifica. Vou agora passar a palavra ao Paulo Rego.
Ora, bom dia a todos. Antes de mais, espero que estejam todos bem. E o que vos vou apresentar agora, efetivamente, é alguns dos desenvolvimentos que já foram efetuados no Labo LIMS sobre este tema das incertezas e das regras de decisão, salientando desde já que nem tudo está feito, ou seja, é muito importante, para quem conhece a Ambidata há alguns anos, sabe-o muito bem, é muito importante o feedback dos clientes. E se hoje em dia a generalidade dos laboratórios já está a utilizar as incertezas e a apresentar essas incertezas no relatório de ensaio, enfim, até porque já é obrigatório, efetivamente, em termos de utilização de regras de decisão, aquilo que nós temos visto genericamente nos nossos clientes é que ainda se está muito, enfim, de uma forma geral a utilizar, a não considerar a incerteza na regra de decisão. E, portanto, é importante o vosso feedback para que possamos depois melhorar algumas das formas como o Labo está a trabalhar nestes dois domínios. Começando, em primeiro lugar, por a regra de decisão e a forma como ela é configurada. Eu trago-vos aqui o exemplo do ecrã dos tipos de amostra, que é uma das áreas na qual é definida a regra de decisão e, efetivamente, em termos de definição de regra de decisão, existem aqui 4 hipóteses. Começando pela quarta, não definida, significa que na realidade não há uma explicitação clara de qual é a regra a ter em conta, embora esta opção 4 coincida com a opção 1, ou seja, na prática, selecionando a opção 4, a incerteza também não é considerada na avaliação da conformidade. A diferença para a 1 é que explicitamente alguém disse que a incerteza não deve ser considerada. Na 1 é o dito, na 4 fica a questão não definida, portanto fica omissa essa definição. Pronto, depois importante realmente são as opções 2 e 3, portanto, em que a incerteza é considerada de forma a minimizar ou o risco do consumidor ou o risco do produtor. Esta configuração que aqui vemos no tipo de amostra, o tipo de amostra é apenas um exemplo, é apenas uma das áreas na qual esta configuração pode ser efetivamente realizada, mas existem uma série delas, ou seja, desde uma configuração geral no Labo LIMS, em que eu digo, por exemplo, a incerteza não é considerada na avaliação da conformidade, e essa configuração geral, se não houver nada em contrário, é aplicável a todo o universo das amostras geradas no Labo LIMS. Pode ser definido a nível do cliente, pode ser definido a nível da área, a nível do ponto de amostragem, a nível do tipo de amostra. Estamos ainda neste momento a fazer o desenvolvimento de também definir esta regra de decisão a nível da regulamentação aplicável. Portanto, há uma série de locais no qual esta regra de decisão pode ser configurada, de forma a que, no fundo, o LabWay, quando vocês registam uma amostra no LabWay LIMS, saiba automaticamente, sem que haja uma intervenção manual amostra a amostra, saiba qual é a regra de decisão que vai ser considerada. Portanto, é uma configuração para que depois, automaticamente, o LabWay LIMS já tenha esta informação. Ao configurar estas duas regras de decisão, levantaram-se logo aqui duas situações, que foram também criadas aqui na área do tipo de amostra, que é a apreciação positiva dentro da faixa de guarda e a apreciação negativa dentro da faixa de guarda. Ou seja, e vou dar um exemplo, porque se calhar entendemos melhor do que dizê-lo, explicá-lo por palavras. Se eu tenho, e é o exemplo que eu vos vou mostrar daqui para a frente, se eu tenho um parâmetro como o alumínio numas águas de consumo humano, cujo valor paramétrico é 200 microgramas, obviamente que se eu considerar a incerteza de forma a minimizar o risco do consumidor, o que me vai acontecer é, vamos imaginar que a incerteza é 10%, portanto significaria que para um resultado, por exemplo, de 190, se somarmos a incerteza, ele
ultrapassaria o valor paramétrico e, portanto, nessa situação estamos dentro da apreciação negativa da faixa de guarda, ou seja, eu dos 200 menos 10%, a partir dos 180, eu não posso garantir que aquele valor esteja conforme e, portanto, eu em vez de dizer que não está conforme, porque obviamente o resultado deu 190 e deu abaixo do valor paramétrico, eu vou dizer que ele não está conforme porque está incluído dentro da faixa de guarda da incerteza. Pronto, e a mesma coisa para a apreciação positiva, portanto, se estivermos ao contrário, no sentido de considerar a incerteza para minimizar o risco do produtor, então nessa altura nós admitimos que o valor possa ser 210, por exemplo, porque 210 menos a incerteza está abaixo dos 200, que é o meu valor paramétrico. E então, nesse caso, eu também não digo que está conforme, eu vou dizer que esta apreciação positiva está dentro da faixa de guarda e, portanto, está conforme, mas está dentro da faixa de guarda da incerteza. Portanto, levantou-se a necessidade de termos aqui mais dois textos automáticos relativamente à apreciação, não basta dizer que está conforme ou não está conforme, temos que dizer que está conforme dentro da faixa de guarda ou que não está conforme, mas está dentro da faixa de guarda. Tá bem? Portanto, este foi um desenvolvimento para precaver estas duas situações. Relativamente à configuração da incerteza, enfim, ela continua a ser possível dentro da área de configuração de parâmetros do Labo LIMS. Já há algum tempo a esta parte é possível configurar a incerteza da amostragem, a incerteza do ensaio e a incerteza da medição. No entanto, em qualquer um dos casos, quando falamos de considerar a incerteza para efeitos de regra de decisão, estamos sempre a considerar o valor da incerteza da medição, que pode ser, obviamente, uma incerteza combinada entre a amostragem e o ensaio, ou pode ser só a incerteza do ensaio, por exemplo, no caso em que a amostragem não é realizada pelo laboratório. Mas estamos sempre, portanto, quando falamos de considerar a incerteza na regra de decisão, estamos sempre a considerar a incerteza da medição, está bem? Obviamente que em muitas das situações esta incerteza pode ser configurada percentualmente para o ensaio, mas noutras situações requer a utilização de fórmulas de cálculo. E, portanto, quer no método de análise, que é o ecrã que estão a ver agora, quer nas fórmulas de cálculo, passou a existir a possibilidade de eu criar fórmulas de cálculo especificamente para as incertezas, sendo que a última que vem, a incerteza de medição, é aquela que se aplicará para efeitos de regra de decisão. Portanto, isto é válido, como eu vos referia, no método de análise, mas também é válido nas fórmulas de cálculo. Portanto, na própria fórmula de cálculo passam a existir mais a possibilidade de configurar duas fórmulas de cálculo, uma para a incerteza do ensaio, outra para a incerteza da medição. Esta situação é relativamente pontual, efetivamente, ou seja, a maior parte dos ensaios, do ponto de vista da configuração da incerteza, é suficiente na configuração de parâmetros nós dizermos qual é a incerteza relativa, a percentagem de incerteza que temos, mas em alguns casos, efetivamente, até pela própria norma, temos necessidade de requerer a fórmulas de cálculo e isso não levanta nenhum obstáculo dentro do Labo LIMS. Bom, o que é que acontece então efetivamente, continuando com este exemplo do alumínio, o que é que acontece quando eu estou na área de introdução de resultados? E estou a seguir com este exemplo concreto em que eu introduzi um valor de 180 numa água de consumo humano e efetivamente o que a aplicação faz em primeiro lugar é calcular qual é a incerteza associada a este resultado. Eu atrás tinha configurado na configuração de parâmetros que a incerteza era de 25%, abaixo dos 200 microgramas, e portanto o que me aconteceu foi que automaticamente o sistema calculou que para 180 a minha incerteza associada era 45, portanto, e como vocês já estão de imediato a ver, se eu somar a incerteza
ao resultado que eu obtive, eu obtenho um valor superior aos 200 microgramas, que está assinalado na coluna do VA, e também nessa coluna veem este íconezinho que aparece com uma bolinha vermelha, um ponto de exclamação, a dar-vos indicação de que efetivamente não é cumprida a especificação do ensaio. E não é cumprida porquê? Porque, efetivamente, nesta amostra eu configurei a regra de decisão de considerar a incerteza na perspectiva de reduzir o risco para o consumidor e, portanto, neste ecrã que agora têm aqui, é possível verificar que, do ponto de vista do incumprimento associado ao valor paramétrico da norma, está ok, portanto, os 180 são efetivamente inferiores aos 200. No entanto, se nós considerarmos a regra de considerar a incerteza de forma a minimizar o risco do consumidor, já temos que considerar o valor da incerteza e, neste caso, não é cumprido, há um incumprimento relativamente ao valor paramétrico definido. Se considerássemos, pelo contrário, a regra de considerar a incerteza de forma a minimizar o risco para o produtor, obviamente estaria cumprido e, portanto, não haveria nenhum incumprimento ao resultado. E isto é, efetivamente, o que o Labo Elims faz, é considerar a regra de decisão que foi definida para esta amostra, verificar os resultados dos ensaios, verificar a incerteza associada aos mesmos e, desta forma, verificar se existe um incumprimento ou não. Obviamente que neste caso nós estamos a considerar uma incerteza que vem da configuração de parâmetros, mas como eu vos tinha referido também, no ecrã de introdução de resultados passam a existir novos campos relativos à incerteza, que vêm das fórmulas de cálculo e, portanto, este valor pode vir de uma fórmula de cálculo, a incerteza de medição pode vir de uma fórmula de cálculo e não vir da configuração, está bem? Pronto, por fim, obviamente que a questão, se calhar, mais importante para todos vocês neste momento é até a própria apresentação da incerteza no relatório de ensaio. E, portanto, eu espelhei aqui vários exemplos daquilo que temos configurado para os nossos clientes. No primeiro exemplo, nós vemos um resultado que é inferior ao limite de quantificação. Portanto, neste caso, continuando com este exemplo do alumínio, eu tenho um resultado, imaginem que é 10, que seria 10 ou 20 ou 30, e que o software automaticamente me trata como sendo inferior ao limite de quantificação. Aqui uma nota importante que é, o software também já incorpora a configuração da faixa de guarda do limite de quantificação, ou seja, considerando que vocês têm aqui uma incerteza de 20%, se o resultado for inferior a 40, eu tenho que dizer que no meu relatório de ensaio que o resultado é menor do que 50, mas se o resultado for, por exemplo, 45, então eu já estou dentro da faixa de guarda do meu limite de quantificação e aquele menor que 50 que vocês veem é substituído por menor ou igual que 50, está bem? A aplicação já incorpora essa funcionalidade que vos permite definir a faixa de guarda no limite de quantificação. O segundo exemplo é o exemplo típico da área físico-química, portanto, que é da apresentação do resultado mais ou menos o valor da incerteza. É a forma como, enfim, de uma forma geral, todos os clientes estão a apresentar os resultados da área físico-química e as incertezas associadas. O exemplo seguinte apresenta um resultado em exponencial. Enfim, aqui já nem sempre tem sido seguida esta apresentação que é aqui colocada, em alguns casos é apresentada a incerteza separadamente do resultado. No entanto, para leitura do cliente, parece-me que claramente esta é a melhor forma de apresentar, ou seja, eu tenho que apresentar este resultado em exponencial, é um resultado que me deu 350, mas eu tenho que apresentar em exponencial, então para que o cliente tenha uma leitura mais adequada, parece-nos que o melhor é apresentar o 3,5 mais ou menos 0,4, neste caso reparem que a incerteza era 10%
e na prática seria até 0,35, mas uniformizamos o número de casas decimais no resultado e na incerteza para que a leitura por parte do cliente seja mais simples, e depois é apresentado o E mais 2 ou o vezes 10 levantado ao quadrado, portanto aí que já é uma questão de esteticamente como seja preferível para cada um de vocês. Entrando na microbiologia, já temos situações ligeiramente diferentes. Desde logo a microbiologia das águas é muito diferente da microbiologia alimentar. Na microbiologia das águas, em alguns casos, temos configurado da mesma forma como veem para um resultado do alumínio na área físico-química, que é pôr os 50 mais ou menos 10, neste caso. Noutras situações, temos apresentado o resultado 50 e o intervalo no qual pode variar o resultado à frente, entre parênteses, como é ilustrado neste exemplo. Portanto, obviamente que aqui os exemplos que vos estão a apresentar são aqueles que têm sido, se calhar, mais seguidos, mas, obviamente, já sabem que o que a Ambidata faz é desenvolver da forma que, esteticamente e tecnicamente, para o laboratório faça mais sentido. Na microbiologia alimentar, claramente, aqui tem sido dominante esta forma de apresentar os resultados que vos refiro aqui, que é efetivamente apresentar sempre os resultados em intervalo e nunca com um valor mais ou menos em certeza. Portanto, aqui, do ponto de vista da microbiologia alimentar, esta tem sido claramente a forma dominante de apresentar os resultados da incerteza. E com isto, no fundo, uma forma breve, uma forma resumida, como a Diana referiu no início, esta apresentação fica disponível também para vocês descarregarem. De uma forma breve e resumida podem, efetivamente, muito rapidamente perceber quais são as funcionalidades que existem no LabWILIAMS e as possibilidades de apresentação da incerteza no relatório de ensaio. Enfim, agora se calhar poderíamos ver aí as questões. Olá, Diolinda, bom dia. A Diolinda coloca aqui uma questão que é correta. Efetivamente, do ponto de vista técnico, a incerteza deve ser apresentado com mais um algarismo significativo do que o próprio resultado. Isto tecnicamente é assim. Do ponto de vista do cliente, habitualmente os laboratórios não o fazem, por uma razão simples e pela leitura do resultado. Quando vocês viram ali, por exemplo, 80 mais ou menos 12, não é? Aquilo poderia estar 80 mais ou menos 12,3. No entanto, a preocupação que tem sido dominante tem sido a de apresentar os resultados que permitam ao cliente ter uma leitura mais fácil dos mesmos, uma vez que, obviamente, isto para nós tecnicamente é compreensível, mas muitas vezes vocês sabem que para o cliente levantam-se mais questões. Outra questão levantada também é se a regra de decisão pode ser configurada por produto ou é apenas por tipo de amostra. Eu referi há um bocadinho isso, nós estamos neste momento a desenvolver, neste momento ainda não é possível, mas estamos neste momento a desenvolver essa possibilidade e, portanto, vai passar a ser efetivamente possível configurar essa incerteza por produto de amostra, e isso abre uma possibilidade bem interessante que o tipo de amostra nem sempre cobra. A opção de apresentar o resultado, o valor da incerteza em percentagem e se temos que utilizar um atributo para este efeito. Não temos efetivamente, ou seja, do ponto de vista nativo do LabWILIAMS, esta configuração da incerteza, como vocês verificaram, pode vir da configuração de parâmetros. Em algumas situações, enfim, no vosso caso em concreto, Diolinda acabou por se configurar num atributo porque efetivamente também se poderia importar a incerteza a partir de um template Excel da introdução de resultados. Portanto, são válidas as duas situações.
A forma mais comum, diria eu, é realmente essa incerteza ser configurada a nível da configuração de parâmetros. Relativamente à configuração por produto da amostra, o António Cebolo pergunta quando é que será possível. Já está em desenvolvimento, portanto a nossa expectativa é que num espaço de um mês esta funcionalidade já esteja a ser libertada para os clientes, portanto muito em breve será possível. António Cebolo questiona também se é possível decidir a apresentação dos valores da regra de decisão na emissão do boletim. Sim, ou seja, em primeiro lugar, obviamente, quando vocês dão entrada numa amostra, está já associada qual é a regra de decisão a ter em conta na avaliação da conformidade naquela amostra, e claro que em função da regra de decisão que é decidida aplicar àquela amostra, no relatório de ensaio, já sabem, tem que existir uma nota a dar indicação de qual foi a regra de decisão tida em conta para a avaliação da conformidade. Sim, António Cebola, ou seja, a questão é se podemos no boletim incluir os valores limite na perspectiva do consumidor e do produtor. Efetivamente pode-se. Não é habitual, ou seja, voltando a este exemplo que eu vos apresentei do alumínio, habitualmente o que se apresenta no relatório de ensaio é o valor limite, ou seja, são os 200 microgramas por litro. No entanto, efetivamente, pode ficar um pouco confuso para o cliente verificar que foi obtido um resultado de 180 microgramas e eu estou a dizer que o resultado não está conforme porque se encontra dentro da faixa de guarda calculada. E, portanto, eu posso também dar indicação, ok, que naquele caso, como a regra de decisão é no sentido de reduzir o risco para o consumidor, obviamente os 200 são afetados da incerteza e, portanto, neste caso o valor limite, aplicando a regra de decisão de forma a minimizar o risco do consumidor, já não é 200, é 150 ou é 180, não interessa. Portanto, e nesse caso o cliente fica mais explícito dentro do relatório de ensaio que aquele valor obtido não cumpre o valor limite afetado da regra de decisão. Toda esta informação já sabem que a partir do momento que existe no LabWay, António Cebolo, a questão é se já é possível fazer por produto, ainda não é possível fazer por produto, ok? Como eu vos dizia, num espaço de um mês passará a ser possível fazer por produto da amostra. Neste momento é apenas possível fazer por tipo de amostra. Sendo possível fazer por produto amostra, sim, passa a ser efetivamente viável essa situação e no relatório eu passo a validar a regra de decisão que está definida a nível do produto amostra. E aqui novamente a palavra à Diana, só terminando por desejar-vos aí as maiores felicidades e fiquem bem. Obrigado. Todos os nossos webinars, e este não é exceção, ficam disponíveis nos próximos dias no nosso canal do YouTube, podem sempre ir lá revisitar. Resta-me agradecer-vos também pela vossa presença, convidar-vos a estar presente nos próximos webinars. E sim, António, podem ter acesso a uma demonstração, nós depois entramos em contato consigo para marcar via Teams ou na forma que vocês acharem mais interessante e que for mais viável para vocês, portanto nós depois entramos em contato consigo para o marcar. Muito obrigada. Contamos convosco nos próximos webinars e do que necessitarem de nós, por favor, disponham. Muito obrigada.